Amém. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus por todas as coisas. E eu gostaria de começar pedindo, pastora Fabiana, que você ore por mim, por favor. Claro. Pai Santo, eu te agradeço pela vida da Daia, Pai. Te agradeço pela obediência, Pai. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem gerado no seu coraçãozinho lindo, Papai. Eu te agradeço pela intercessora poderosa que é, Senhor. Te agradeço pela filha poderosa que é. Te agradeço, Papai, pela esposa, pela irmã que ela é, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por a porção que o Senhor colocou no coração dela para trazer para nós, Papai, para que venhamos aprender um pouco mais. Obrigada, Papai, pela disponibilidade dela sempre, pelo seu coração sensível, Papai, e venha encher a sua boca daquilo que o Senhor já separou, Pai. Pai Santo, o Senhor tem liberdade, total acesso ao coração da Daia, Senhor. Então, Papai, guarda a vida dela, Senhor, que nada venha atrapalhá-la, Senhor, para transbordar aquilo que a gente recebeu, Pai, através da vida dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Eu gostaria de começar agradecendo por todas as pessoas que já oraram por mim e que ainda oram. Algumas araram a terra, outras plantaram a semente e outras molharam. E aí veio outras e adubaram. E hoje eu me sinto como se eu fosse aquela sementinha que acabou de florescer. Sabe aquela semente que está na terra e que daí recém está desapontando? Amém. É como eu me sinto hoje. E esse florescimento que vem de Jesus Cristo, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus por essas pessoas que oraram por mim, que separaram um tempo das suas vidas, né? Pela minha vida. Então, hoje eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus, para que essa palavra e que, através da minha vida, outras pessoas também possam ser alcançadas. Gostaria de agradecer à pastora Fabiana por ter ouvido a voz do Espírito Santo, porque nada vem dela, né? Vem do Senhor, e que permitiu, né, a minha estada aqui agora, o meu tempo dedicado ao Senhor, e não há nada mais gratificante para mim, não há alegria maior do que falar no nome de Jesus. Não existe outra coisa que eu poderia estar fazendo nesse momento que poderia me dar mais alegria e satisfação. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de ser a mensageira da boa notícia. A boa notícia que vem do Senhor. E aí, então, já vai o primeiro versículo, e nesse agradecimento já começa a palavra. Romanos 10, 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Nós estamos aqui hoje para anunciar as boas novas, a boa notícia do nosso Senhor. E glórias a Deus por isso. A mensagem de hoje vai começar com o meu testemunho de vida, porque eu acredito que aquilo que o Senhor fez na minha vida, Ele vai fazer na vida de muitas outras pessoas. E o que permitiu fazer eu encontrar o Senhor, com certeza vai alcançar outras almas para o Senhor. O meu processo de libertação, ele passou por um momento muito doloroso. Eu, em 2016, 2017, até uma parte de 2018, até a metade de 2018, eu sofria de ansiedade. Eu tinha uma ansiedade muito severa, que eu passava mal todas as semanas. Toda semana eu passava mal da crise. Eu tinha ápice de crise de ansiedade.
Então, eu vomitava, eu tremia, eu cheguei no fundo do poço do que uma crise de ansiedade pode levar uma pessoa. Não sei se vocês já tiveram contato com alguém que teve isso, que foi acometido dessa doença, ou, né, ou propriamente vocês, mas eu estou aqui para falar sobre isso hoje e para dizer que eu passei por tudo isso e Jesus me libertou. Jesus me curou, Jesus me tirou desse vale da sombra da morte, me tirou das trevas, me tirou de toda essa escuridão. E não foi fácil, foi muito difícil esse período, mas eu acredito que foi uma permissão necessária para eu encontrar o favor de Deus na minha vida, para eu procurar Jesus. E eu recordo muito bem assim de tudo que eu passei, mas hoje eu fico pensando assim, graças a Deus que eu passei isso, porque se eu não tivesse passado, não tinha a alegria que eu tenho hoje, né? Então, quando eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador, quando eu aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador, todas as coisas se fizeram novas na minha vida. E aí, então, vai mais um versículo. Romanos 10, 9 e 11. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será envergonhado. E eu provei desse favor de Deus, eu provei desse favor, eu não fui envergonhada. Jesus salvou a minha vida, Jesus me tirou das trevas e me trouxe para a luz, me deu alegria, me deu uma alegria que eu vou tentar explicar, mas só quem tem Jesus pode entender. É a alegria de todas as coisas, de olhar para o céu e ver como Deus é bom, de olhar para os pássaros e ver como o Senhor é bom, de ver as flores e ver como Deus é lindo. Olha quantas coisas o Senhor criou, cada coisa com a sua característica, com a sua a fidelidade de Deus em todas as coisas, né? Então, quando isso aconteceu comigo, eu aceitei Jesus e eu procurei me aproximar dele, o Senhor encheu a minha boca de riso e todas as coisas se fizeram novas. Todas as coisas se fizeram novas. E teve uma parte até desse meu processo que eu acordei de manhã, eu estava sofrendo tanto, que eu acordei de manhã e disse para minha mãe, mãe, eu não quero mais viver. E quando eu disse para ela isso, ela se assustou. Disse, mãe, eu não quero mais viver. Essa vida eu não quero mais. Eu não quero. Eu tinha decidido que eu não ia mais viver, porque eu não queria mais aquela vida para mim. A vida das trevas, né? E daí até eu me lembro que eu fui até a casa da minha irmã, e a minha irmã disse assim, Dayana, tem que procurar Jesus. Procurar Jesus, tenho certeza, 2, 3 meses tu já está melhor. Não vai tomar remédio, não vai... Deixa eu ver quem é. Não vai fazer não vai tomar remédio por causa disso, depois para te largar o remédio vai ser mais um processo bem dolorido. E aí, graças a Deus que Deus colocou aquela palavra na boca dela, porque a partir daquele momento eu procurei Jesus. E aí eu comecei a melhorar, gente. Eu comecei a enxergar como Deus é bom. Todas aquelas trevas que habitavam em mim saíram. Todo aquele desejo de não viver mais saiu. Toda aquela ansiedade, aquela preocupação saiu. E aí Deus colocou um sorriso na minha boca, Deus começou a me dar a alegria de viver como nunca havia tido antes. Foi o sobrenatural de Deus na minha vida. Foi uma coisa assim que eu não tenho como palavras explicar a vida que eu tenho hoje. A vida que eu tenho hoje é uma vida de alegria, de gratidão pelo copo d'água. Não é gratidão pelo dinheiro, pela viagem, né? Que também Deus nos favorece, graças a Deus, com tudo isso. Mas é nas coisas mais simples. É na conversa com a amiga, é no deitar, no levantar, é no assistir televisão, é no tomar um copo d'água, é no olhar o passarinho e ver Deus em todas as coisas. E é essa alegria que Deus me deu, que Deus tem para todo mundo, tem para todas as pessoas, porque Ele ama todos. E eu acho que essa palavra hoje vai bem
veio bem para isso, sabe? Porque eu não estou aqui falando de algo que eu ouvi falar. Eu não estou aqui falando de algo que alguém me disse. Eu estou falando de algo que eu passei e de onde eu estou. Então, é verdadeiro, é algo real nas nossas vidas. E aí, então, o Salmo 40, do 1 ao 3, ele representa bem aquilo que o Senhor fez comigo. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Essa é a maior alegria do nosso coração. Quando a gente encontra Jesus, é isso. Deus coloca um novo cântico na nossa boca. Deus coloca uma vida nova. É a plenitude do Senhor. Aquele que aceita Jesus, aquele que busca o Senhor, tem a maior alegria, a maior paz, a maior satisfação que um ser humano pode sentir. Não existe nada, irmãos, nada que se compare. Se você fizer a maior viagem, se você ganhar o maior salário, se você tiver o melhor trabalho, se você tiver o melhor cargo, nada disso vai satisfazer você. É só Jesus. É só Jesus. Mas às vezes eu fico me perguntando, será que todos vão enxergar essa pedra preciosa? Será que todos vão ser iluminados com essa pedra preciosa? E aí veio a palavra de Efésios 1, 18, 23. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual o Senhor os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, de toda autoridade, de todo o poder e domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta terra, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então, Jesus, ele está acima de todas as coisas, ele está acima de toda autoridade, de todo governo, tudo está no controle dele, todas as coisas estão debaixo da autoridade de Cristo. E quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Cristo, quando a gente se entrega para o Senhor, ele governa as nossas vidas, ele tira as nossas doenças, ele nos traz a paz. Não adianta ficar esperando paz em outros lugares. Você vai procurar paz em vários lugares e não vai encontrar. Você vai procurar paz viajando, você vai procurar paz comprando roupa, você vai procurar paz fazendo yoga, você vai procurar paz fazendo exercício, você vai procurar paz de N formas. Pare com isso. Pare com isso já. Você não precisa parar de fazer todas essas coisas, mas a paz é só com Jesus. É lá que o Senhor vai encontrar. Lá que você vai encontrar paz. Todas as outras coisas é perda de tempo. Você só está deixando de viver a plenitude de vida que Jesus tem para nós. Essa foi a introdução da palavra de hoje. E o tema da palavra de hoje é: decida com sabedoria o que entra na sua casa. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Filipenses 4, do 8 ao 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e Deus da paz estará com vocês. Então, Deus me alertou sobre esse tema, e eu venho recebendo do Senhor sobre isso desde a minha conversão. Desde que aconteceu toda a situação das crises de ansiedade, e que o Senhor me curou, o Senhor foi me mostrando muitas coisas. E a partir de então, eu venho recebendo dele. Então, eu quero dividir isso hoje. E faz mais ou menos uns 30 dias que Deus me mostrou novamente esse assunto assim, com mais afinco. E depois de que eu recebi novamente esse assunto, a pastora Fabiana me convidou para ministrar a palavra hoje. E aí, então, eu fiquei pensando assim, será que é isso mesmo que o Senhor quer falar? E então, eu comecei a preparar a palavra, e preparei toda a palavra e me coloquei à disposição do Espírito Santo, que se fosse outra coisa que Deus me direcionasse, que eu mudava tudo aquilo que eu tinha escrito, né, que eu tinha preparado. E aí ontem veio a confirmação de que realmente era esse o assunto. Então, eu gostaria de colocar isso diante de vocês agora, e para que vocês fiquem bem atentas também sobre isso, e que também não sejam confundidas, e nem que pessoas ao seu redor sejam confundidas. Então, a palavra que eu tenho hoje é: cuidado com o que você ouve ou com o que você assiste. Muitas vezes o que você ouve ou o que você assiste faz parte de uma tentativa de formação de opinião de massa. É muito difícil para os principados e potestades deste mundo controlar pessoas livres como nós, pois somos cheias do Espírito Santo de Deus. Agimos em criatividade, temos ousadia e intrepidez. Nós temos coragem e nós temos valentia. Esse assunto, ele não vem sendo ministrado, não vem sendo falado, e eu acredito que tem sido uma grande estratégia do inimigo de entrar na casa das pessoas, de entrar nos lares e tirar a maior de todas que nós temos, que é a nossa vida. Porque ninguém decide ceifar a sua vida da noite para o dia. As coisas vão... A formação da opinião, ela vem sendo gerada ao longo do tempo. E Deus me mostrou que muitas vezes através desses canais que o inimigo está entrando, e as pessoas não estão percebendo. Eu não estou aqui para falar que eu sou contra as redes sociais, nem as plataformas digitais, nem contra os filmes, as séries, até porque nós estamos numa plataforma digital, né? Nós veiculamos as nossas mensagens numa plataforma digital. Mas o que Deus está alertando aqui é sobre o que você decide assistir ou sobre o que você decide ouvir. Porque isso vai gerar a formação de opinião, não só tua, como de toda a tua casa e das pessoas que também estão ouvindo. Aí, depois os problemas acontecem e a gente não sabe por quê. Então, a palavra que eu venho trazer hoje é que estudos neurológicos, eu venho aqui trazer então uma informação também científica, de que estudos neurológicos comprovam que tomamos decisões de acordo com o que ouvimos ou vemos, ainda que tenhamos visto por apenas alguns instantes. Então, o que é mais familiar para nós vai conduzir a nossa tomada de decisão.
temos uma tendência de preferir o que já conhecemos ou aquilo que já estamos familiarizados. Em um experimento foram apresentados a algumas pessoas uma sequência de imagens aleatórias, figuras geométricas, pinturas, fotos, em uma velocidade tão rápida que era impossível delas distinguirem quais eram as imagens que estavam sendo mostradas. E no final desse experimento, todas as figuras, todas as pessoas que estavam ali, né? Todas as figuras eram mostradas de forma estática aos espectadores, e eles escolhiam, todas as pessoas que estavam ali, escolhiam as figuras que foram apresentadas mais vezes. E isso comprovou que aquilo que a pessoa mais vê, que a pessoa mais ouve, que a pessoa mais entra em contato, vai ficando na mente, e depois, quando ela vai tomar uma decisão, ela toma a decisão com base naquilo. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E a gente precisa se atentar para essas coisas. Eu vou reforçar que eu não sou contra a televisão, nem contra a Netflix, nem contra o Spotify, nem contra as mídias digitais, mas eu realmente acredito que muitos estão utilizando esses veículos de comunicação para conduzir a nossa sociedade como um todo. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente existiam as mensagens subliminares nos programas de televisão. Existe. No meio do programa, eles veiculavam aquela imagem de uma forma tão rápida que num primeiro momento tu nem via. Tu não conseguia, tu achava que tu não estava vendo, só que na verdade era um frame, era uma coisa assim muito rápida que a pessoa captava e aquilo ficava no seu inconsciente. E fica. Tanto é que quando a pessoa vai decidir o produto que vai comprar ou decidir aquilo que vai escolher para adquirir, ela vai lá e vai escolher aquele que ela viu naquele programa. Entende? Então, assim, é uma coisa muito séria que a gente não está se atentando muitas vezes e que Deus está mostrando que a gente precisa atentar. Só que agora eu acredito que a gente está numa situação ainda mais preocupante, porque antigamente eles faziam essas mensagens subliminares. E agora as coisas estão tão livres, está tão liberado, que são transmitidas a qualquer momento e sem nenhum, né, pudor, que de uma forma tão discriminada, que as pessoas podem escolher assistir ou não. As pessoas podem escolher, né, optar, né, por assistir ou não. E muitas vezes elas não têm nem discernimento das consequências que aquilo pode trazer, né? Muitas letras de músicas repetidas dia após dia às nossas crianças e adolescentes promovem a prostituição, promovem o uso de drogas, a luxúria, o orgulho, a soberba, a traição e a agressão. Filmes e séries transmitem informação de que o vilão é o mocinho. E assim disseminam informações enganosas. Vocês já pararam para pensar o quanto isso está influenciando a nossa sociedade, as nossas crianças, os nossos adolescentes? E a nós mesmos, porque os adultos também, nós não estamos livres. E muitas vezes a gente vai assistir um filme e a gente precisa entender qual é o assunto que aquele filme quer transmitir. Qual é a mensagem que aquele filme quer passar? Teve uma situação que eu fui assistir uma série, meu esposo quis assistir a série, e a gente começou a assistir. Só que num primeiro momento eu já percebi, eu não, né? Porque foi Deus que me revelou, né? O Espírito Santo de Deus já me revelou o propósito daquela série. No primeiro episódio. E eles transmitiam aquela informação de que o ladrão era o correto, de que o ladrão era o legal. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, não, a gente não vai assistir isso. Ai, não tem nada a ver. Tem a ver. Tem a ver. Eles estão, com esta série, eles estão instigando
as pessoas a se tornarem como eles, porque eles estão fazendo aquela conduta se tornar o papel principal, o certo. Estão mostrando que aquilo é certo. Então, quando a gente for assistir um filme, assistir uma série, ou quando a gente for ouvir uma música, que a gente perceba a mensagem que ela está transmitindo. Porque isso é muito importante. De alguma forma, fica no nosso inconsciente. E amanhã depois, as nossas decisões, elas vão ser tomadas de acordo com isso. E a gente não vai nem perceber. Por quê? Porque aquilo está familiar para nós. O familiar, aquilo que a gente já conhece, é confortável. O novo, o diferente, não é confortável. Mas aquilo que já é familiar é confortável. E a nossa tendência é decidir com base nisso. Pelo conforto daquilo que já entrou na nossa mente. Mas aí eu estava conversando sobre isso, e uma pessoa me disse assim, mas as pessoas são livres para escolher, Daiana. As pessoas podem escolher, olhar ou não olhar. Elas são livres. Mas a pergunta que eu faço para vocês hoje, as pessoas são livres para escolher? Será? A liberdade para escolher começa quando nós conhecemos o mal que aquela informação pode nos trazer. Então, se nós não conhecemos as consequências, nós não somos livres para escolher. Saiba que se você criar seus filhos ouvindo determinadas letras de música e assistindo determinados noticiários, séries e filmes, isso estará formando a opinião deles. E possivelmente as suas decisões futuras serão com base no que viram e no que ouviram. Então, o que eu acredito é que as pessoas não estão livres para escolher. Elas não estão livres. Porque elas assistem sem saber as consequências que isso pode gerar para a família delas. Se elas soubessem, elas não assistiriam. Paulo já havia nos alertado sobre isso, quando ele disse no livro de Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, a boa notícia hoje é que o nosso amado Jesus nos faz enxergar o que é bom e o que não é, e te ajuda em todas as tuas dificuldades. O nosso Senhor Jesus, ele nos criou para nós cumprirmos os propósitos dele nessa terra. E tudo aquilo que não edifica as nossas vidas, não é importante nós vermos e ouvirmos. Pedro 2. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicências. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que vocês já provaram que o Senhor é bom. Lembrem, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. O que você alimenta? A sua carne ou o seu espírito? Irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. E por termos Cristo dentro dos nossos corações, nós escolhemos o que alimenta o nosso espírito. João 14, 15 e 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Filipenses 1, 9 e 11. E esta é a minha oração hoje, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros
e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. Decida com sabedoria o que entra na sua casa. Amém. Glória a Deus.